Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Hoje mais um episódio excepcional do nosso podcast. Hoje vamos ver o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 23. Hoje é a parte primeira do capítulo 23, episódio número 346. Esta que é a quarta temporada, onde nós estamos vendo o Evangelho de Lucas, o médico amado. Tem sido muito jóia essa jornada, essa caminhada na sua companhia, nós juntos temos aprendido bastante da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida grandemente. Espero que você possa aprender mais um pouquinho hoje. Hoje nós vamos falar sobre o reino dividido, sobre Jesus sendo julgado perante Pilatos ali, como Pilatos reagiu, quais as lições que nós tiramos disso tudo aqui para as nossas vidas, tá bom? Então não sai daí, leia o capítulo 23 do livro de Lucas na sua Bíblia Sagrada e depois vem para cá. E se você estiver gostando, convida mais gente e vamos continuar juntos nessa comunidade que cresce a cada dia, de muitas pessoas que têm ouvido, têm aprendido, têm se deleitado nesses minutos de reflexão da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Então, o que era esse reino de que ele falava? O que era aquele reino de Deus? Aquele reino dos céus? Aquele reino da verdade que ele predisse, que veio a este mundo e que deu uma vida para estabelecer? Era a soberania de Deus sobre todas as almas humanas. A reivindicação de Deus que não se baseia na prescrição, nem na força, mas na justiça. É a sua reivindicação sobre a reverência, o afeto, a obediência daqueles que ele criou, preservou, enriqueceu e que devem a ele tudo o que ele exige deles. Não apenas para melhorar as circunstâncias e condições de um país ou do mundo em geral. Isso teria sido um propósito nobre. Mas isso teria sido leve e pequeno em comparação com o objetivo de Jesus Cristo. O seu propósito era afastar a fonte de toda pobreza, tristeza e morte, para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Fundar nos corações e, portanto, na vida dos homens um reino de santidade e, portanto, de verdadeira e duradoura bem-aventurança, restaurar a Deus sua herança legítima no amor de seus filhos e ao mesmo tempo restaurar aos homens em todos os lugares sua porção alta e gloriosa no favor, amizade, a semelhança e glória de Deus. Esse é o ensino sobre o reino de Deus. E aqui no versículo 1 em diante nós vemos também Jesus sendo julgado por Pilatos. Nós passamos agora da esfera eclesiástica para a secular. A acusação apresentada no Sinédrio ali foi uma blasfêmia. E perante Pilatos e Herodes, a acusação deve ser de revolta, motim e traição. No entanto, em meio a seus inimigos inescrupulosos, um testemunho irrepreensível de sua inocência está próximo. Diante de Pilatos agora, a primeira parte da acusação era totalmente falsa. Jesus, quando questionado sobre o tributo, havia aconselhado expressamente o povo a dar a César o que é de César. Não poderia e não havia conflito de interesses entre o imperador e Cristo no que diz respeito ao tributo. Sem dúvida, sobre este primeiro ponto, Pilatos recebeu ampla garantia de que a acusação era totalmente infundada. Quando, meus queridos, novamente ele perguntou sobre a realeza de Cristo, foi-lhe dito que sua realeza não era terrena, mas espiritual. E embora Pilatos não pudesse compreender o significado exato, ele viu o suficiente para assegurar-lhe que estava em um plano diferente do de César.
Daí Pilatos ele declarou a sua inocência diante dos acusadores. E diante disso tudo, os principais sacerdotes e os escribas foram reduzidos à queixa de que ele estava incitando o povo. Então veja que ele estava incomodando Israel tanto quanto Elias havia feito. Os homens precisam desesperadamente de uma acusação. Quando recorrem a esta, o que significa apenas que o acusado está falando sério. Assim que Pilatos ouve falar da seriedade de Cristo na Galileia, ele pergunta se ele pertence à jurisdição de Herodes e fica feliz em saber e entregá-lo para o julgamento do idumeu Herodes. Aí no versículo 8 e 12 nós vemos o testemunho dele prestado agora diante de Herodes, aquele que era responsável por toda aquela região ali da Galileia. Nós temos que observar como Herodes inconscientemente tem que testemunhar a inocência de Cristo. O assassinato do Batista pensa agora que Jesus é trazido diante dele e que ele só tem que expressar o desejo de um milagre e será satisfeito. Mas para sua grande surpresa e humilhação, ele não recebe resposta às suas inúmeras perguntas, nem as calúnias ferozes dos judeus. Extraem do manso Messias uma única palavra em mitigação ou defesa. O tratamento de Herodes foi o de desprezo silencioso. O rei perverso não merecia outro destino e sua única vingança foi zombar de Cristo e desprezá-lo. Então eles o vestiram com um manto, como os sumos sacerdotes usavam, branco e brilhante, indicando imediatamente o que ele fingia ser e quão inocente ele realmente era. Herodes aqui, nessa circunstância em si, era o Antipas. Tem pelo menos uns 6 Herodes aqui na história do Novo Testamento, e eu já falei isso em um outro podcast, quando nós estávamos falando sobre Herodes. Veja que o testemunho implícito pela demanda de Barrabás, os versículos 13 ao 19. De maneira mais clara, os principais sacerdotes não poderiam ter demonstrado a total falta de fundamento de sua primeira acusação, do que exigindo Barrabás em preferência a Jesus. E aqui estava um verdadeiro rebelde, que havia cometido assassinato na insurreição, e ele se tornou o ídolo da população judaica. Veja só. Eles mostram nisso a sua simpatia com a revolta. Eles mostram claramente a Pilatos que Jesus deve estar frustrando de alguma forma seus desígnios, e caso contrário, eles não clamariam tão ansiosamente por seu sangue. Em vez de fundamentar a sua acusação contra Jesus, portanto, eles realmente formulam uma acusação de traição contra eles mesmos. Eles eram culpados e ele sim era inocente. Eles eram a classe perigosa. Jesus ocupou uma região totalmente fora dos interesses de César. Veja agora os versículos 20 ao 25, que não há demonstração de justiça em condenar a Cristo. Todas as acusações contra ele falham. E tudo o que pode ser feito é gritar com ele. Se Jesus não for crucificado, Jerusalém se revoltará. Então o governador mundano, encarregado por Roma de manter a paz na província a todo custo, prefere entregar o inocente à vontade dos culpados do que enfrentar a sua ira. É o clamor que assegura sua condenação. O juiz, que deveria ser o protetor do inocente, une-se à população para matá-lo. Infelizmente, os homens devem estar tão empenhados na paz que estejam prontos para sacrificar os inocentes para garanti-la. E, no entanto, o caráter do nosso Senhor nunca brilhou com um brilho tão brilhante como quando ele se submeteu a erros semelhantes a esses. Ele foi verdadeiramente manso, humilde de coração, quando suportou tão silenciosamente a ira dos judeus e as políticas de Pilatos e Herodes. É bastante inimaginável. O versículo 11 é o riso ruidoso
e o prazer agudo e baixo com que os atores dessas cenas passavam por essa desprezível obscenidade. A mais dolorosa zombaria. Com pouco eles pensavam que aquele a quem eles estavam insultando tão impiedosamente era o rei que ele afirmava ser. E era incomensuravelmente mais alto do que o mais alto de todos eles. Errado e perverso é o desprezo humano. Muitas vezes, desde então, zombou da verdade, da sabedoria, derramou seu pobre ridículo na cabeça da santidade e da verdadeira nobreza. Não é apenas o estranho que pode provar ser o anjo entretido, desprevenido. É também o homem que não entendemos, a quem podemos pensar inteiramente errado, a quem somos tentados a desprezar. Muitos são os zombadores que estarão dispostos um dia a receber o perdão gracioso do objeto do seu escárnio. Veja como é majestosa essa mansidão do Senhor Jesus. Ele suportou essa provação cruel. Um homem silencioso diante dos seus inimigos. Veja que é capaz a qualquer momento de levá-los à maior humilhação, de transformar o olhar zombeteiro de triunfo no semblante pálido de medo indescritível. Ele poderia transformar um riso brutal de escárnio num grito de misericórdia. Mas ele se levantou sem um golpe, sem uma palavra, por conta própria, perseverando como quem viu o invisível e o eterno. Não há nada mais majestoso do que uma calma resistência ao erro. Aceitar sem retorno o forte golpe da crueldade. Receber sem resposta a mais aguda e penetrante expressão de falsidade. Porque a quietude ou silêncio farão avançar a causa da verdade do reino de Deus. Isso é estar muito perto do trono, em que a nossa maior ambição ser colocada é estar cumprindo da maneira mais aceitável o mandamento do manso e majestoso Salvador, quando ele nos diz: segue-me. Pilatos fez essa oferta aos judeus. 2 vezes o compromisso dele. Ele castigaria Jesus e o libertaria, e ele os gratificaria assim, colocando o objeto de seu ódio, a dor e humilhação. E ele satisfaria sua própria consciência, salvando um homem inocente da última extremidade. Foi um compromisso pobre, culpado, que ele compôs como solução. Se Jesus fosse tão culpado quanto eles alegavam que ele era, ele merecia morrer. E Pilatos tinha o dever de condená-lo à morte. Se ele fosse inocente, certamente não deveria ter sido submetido à exposição e à agonia daquela flagelação. Foi um esforço covarde, inóbil, para se salvar às custas da justiça pública ou individual. Por mais ansiosos que estejamos para preservar a harmonia externa, não podemos, por causa da paz, fazer mal a alguém. Não se pode caluniar o seu caráter, prejudicar suas perspectivas, ferir seu espírito. Esse é o ensino bíblico. Em vez de fazer isso, nós devemos enfrentar a tempestade e guiar o nosso barco o melhor que pudermos. Se Pilatos estivesse menos endurecido do que provavelmente estava, menos acostumado a infligir dor e vergonha humana, teria voltado para o interior de sua casa, envergonhado de si mesmo. Ao pensar na cena dilacerante que se seguiu imediatamente àquela zombaria de um julgamento. Se não podemos ceder, sem infligir à nossa própria alma um verdadeiro dano espiritual, sem fazer ou deixar de fazer uma ação cuja lembrança não apenas nos envergonhará, mas também nos enfraquecerá, não devemos comprometer o assunto em disputa. Então essa, meus queridos, é
a lição e as lições extraídas dessa parte do texto. Nós vamos continuar no próximo episódio, vamos falar mais um pouquinho sobre Pilatos, vamos se aprofundar mais um pouquinho nisso, as lições que podemos tirar disso, da sua omissão, mas tudo estava dentro de um propósito divino, do que Deus queria fazer e realizar através de Jesus Cristo. Quando Ele tem algo a fazer e realizar em nossa vida privada, individual, familiar ou coletiva, de outra forma, em outros âmbitos da sociedade, nada pode impedir o agir de Deus. Nada, absolutamente nada. Eu te encontro no próximo episódio, onde nós continuaremos aprendendo mais das preciosas lições que a palavra de Deus tem a nos ensinar sempre que nos debruçamos sobre ela, tá bom? Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.